Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa 18ª reunião em 2020 da Sala de Crise do Paranapanema. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Eu pediria ao Diego para fazer a verificação, por favor. Boa tarde a todos. Vou começar chamando pelo pessoal da ANA, Ana Paula Fiorese. Boa tarde, Ana Paula Fiorese, da ANA. Vinícius Roman. Boa tarde, Vinícius Roman, da ANA. Ademar Borges. Boa tarde, Ademar Borges, da Enel. Boa tarde. Adrian Salinson. Boa tarde, estou aqui, sim. Boa tarde. Alexandre de Mello. Boa tarde, Alexandre de Mello, da Enel. Boa tarde. Amanda Aparecida. Amanda Aparecida, Enel. Boa tarde, Amanda. Boa tarde. Anderson Nascimento. Olá, boa tarde a todos. Anderson, da Copel. Boa tarde. André Pante. Boa tarde. André Pante, da Superintendência de Regulação da ANA. Boa tarde, André. Senira. Senira, nós não te escutamos. Vamos prosseguir, então. Cristiano Novaes. Cristiano Novaes, Votorantim Energia. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos. David Franco. Boa tarde, Comitê do Alto Paranapanema, Davi. Perdão, Davi, boa tarde. Boa tarde. Daiana Cristina. Boa tarde, Daiana, pela CTG Brasil, área de operações. Boa tarde, Daiana. Edmilson Silva. Boa tarde a todos, Edmilson, da ANA. Boa tarde, Edmilson. Edson Yoshida. Boa tarde, Edson, da CTG. Boa tarde, Edson. Eduardo Quintanilha. Boa tarde. Eduardo Quintanilha, Sindicato Rural de Jacarezinho, Paraná, FAEP, Federação da Agricultura do Estado do Paraná. Perfeito, obrigado, Eduardo. Boa tarde. Emílio Prandi. Boa tarde, Emílio Prandi, Comitê do Médio Paranapanema, São Paulo. Boa tarde. Próximo aqui está EQA, Divisão de Qualidade. Presente é Fábio Moreno, aqui da CETESB, São Paulo, a 7. Boa tarde, Fábio. Felipe Geazi. Boa tarde, Felipe Melo, da CTG Brasil. Boa tarde, Felipe. Fernando Sestari. Boa tarde, Fernando Sestari, Planejamento da Operação, CTG Brasil. Boa tarde, Fernando. Giovanni. Boa tarde, Giovanni Dorife, do Semadem. Boa tarde, Giovanni. Gonzalo. Boa tarde, Gonçalo, da SPR, ANA. Boa tarde, Gonçalo. João Samek. Boa tarde, João Samek, Instituto Água e Terra, Paraná. Boa tarde, João. Juliana Martins Pereira. Boa tarde, Juliana da Enel. Boa tarde. Júnior Rubira. Júnior Rubira, do Comitê do Paranapanema. Boa tarde, Júnior. Marco Multa. Boa tarde a todos. Marco, Comunicação e Escritório de Apoio do Comitê do Paranapanema. Boa tarde, Marco. Márlia Leão. Do Ministério de Minas e Energia. Boa tarde, Márlia. Natália Caldeira.
Boa tarde, Natália Caldeira, da CTG Brasil. Boa tarde. Paulo Almeida Souza. Boa tarde, Paula Almeida, estudante da FGV. Boa tarde, Paula. Pedro de Souza Garrido. Boa tarde a todos. Pedro Garrido, pelo INS Rio. Boa tarde, Pedro. Priscila. Boa tarde, Priscila, coordenadora do escritório do Paranapanema. Boa tarde, Priscila. Rafael Barros. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos. Rafael Barros, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Boa tarde, Rafael. Tem uma outra Priscila aqui que está como escritório do CBH. Eu não sei se é o mesmo que está em 2 pontos. Não, a do CBH já falou. Eu sou a outra Priscila, da ASPIP, Associação dos Irrigantes do Comitê do Alto Paranapanema. Boa tarde a todos. Boa tarde. Perdão, Priscila. Boa tarde. Ricardo Rodrigues. Boa tarde a todos. Ricardo, pela Votorantim Energia. Boa tarde, Ricardo. Salete Hora. Oi, boa tarde. Salete, da CTG Brasil. Boa tarde. Sandra Fonseca. Boa tarde a todos. Sandra Fonseca, da Enel. Boa tarde. Sandro Selmo. Oi, boa tarde a todos. Secretário Executivo do Pontal do Paranapanema. DAE, Presidente Prudente. Boa tarde a todos. Boa tarde, Diego. Iroac, Cima, São Paulo. Iroac, nós não te escutamos. Tá bem baixinho sua voz. Eu tô... Boa tarde a todos. Iroac, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, São Paulo. Deu para ouvir? Deu. Mas ainda tá bem baixinho, Iroac. Nós escutamos sim. Tiago Borges. Boa tarde a todos. Tiago, da CTG Brasil. Acho que foram todos. Doutor Joaquim, passo a palavra ao senhor. Ok. Bom, vamos dar início à nossa reunião propriamente dita, numa semana que talvez não tenham tão boas notícias. Nós vamos ter 2 momentos. O primeiro momento, então, a apresentação do CEMADEM, que vai contextualizar a chuvas ocorridas e a certa cenarização futura. Depois, nós teremos a apresentação do ONS. E depois, na terceira fase, nós abriremos para discussões e assuntos que as pessoas julguem importantes. Como vocês estão acompanhando, a situação ainda de seca ainda persiste e talvez essa situação faça nós refletirmos ainda um pouco mais, porque dia a dia as previsões de utilização dos reservatórios estão sendo agravadas, né? Principalmente por conta de que também tem aumento de temperatura, aumento de demanda, isso faz com que as usinas sejam despachadas mais também, né? Mas vamos, ao longo da reunião, ouvir essas explicações dos setores responsáveis. Então, eu vou pedir ao CEMADEM que dê início à sua apresentação. Obrigado, Joaquim. Boa tarde a todos. Podemos passar já para o próximo slide, onde a gente tem aí a chuva dos últimos 10 dias. Na figura da esquerda, temos os volumes acumulados. As cores em vermelho são os menores volumes. Eu circulei em preto ali aproximadamente a área da bacia. A gente vê que teve alguma chuvinha ali entre 10 e 15 milímetros, ali na divisa, né, entre Paraná e São Paulo, dentro da bacia, né? E na figura da direita, a gente tem o quanto isso representa com relação ao que seria normal chover nesses mesmos 10 dias. A coloração laranja, principalmente no Paraná, indica que essa chuva ficou abaixo da média. Onde está sem coloração, significa que ficou próximo da média. Então, essa chuva dos últimos 10 dias, em algumas áreas da bacia, esteve dentro da média, porque nessa época em São Paulo, por exemplo, chove pouco. Já no lado do Paraná, essa chuva ficou abaixo da média. Foi menos do que normalmente chove nesses 10 dias. Próximo slide.
Aqui eu tenho a evolução temporal dessa chuva dos últimos 10 dias. Né? No canto esquerdo da figura, a gente tem 10 dias atrás, 14 e 15 de setembro, e essa curva vai evoluindo. O valor zero, significa acumulado nos 3 primeiros dias, então não teve nada. Depois, a gente vê que essa curva começa a subir a partir de 21 de setembro. Né? Foi no começo dessa semana. Né? Entre dia 21, 22 e 23, a gente teve a chuva por conta de uma frente fria mais forte que passou. Né? Então, essa chuva que a gente fala dos últimos 10 dias, na verdade, aconteceu só num episódio ali de frente fria que foi no começo dessa semana. Próximo slide. Aqui a gente tem a chuva já para todo o ano hidrológico. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente está indo de 1º de outubro de 2019 até agora, né? Nem no ano hidrológico, né? o ano inteiro, né? Quase o ano inteiro. A gente vai começar o próximo ano hidrológico na semana que vem, né? 1º de outubro. Então, aqui está fechando quase que um ano. E a gente tem na figura da esquerda o volume de chuva acumulado. Os azuis mais escuros indicam valores ali entre 900, o azul mais claro entre 900 e 1.100, e o azul mais escuro mais de 1.100 milímetros, isso em quase um ano. Agora a figura da direita, né, dá para a gente o quanto isso representa, isso é muita, é pouca chuva. A figura da direita tem a anomalia, a diferença entre isso que choveu e o que seria normal para o mesmo período. A cor vermelha, e o vermelho escuro, né, indica não só que está abaixo da média, mas que está bem abaixo da média. Então, entre 1º de outubro do ano passado até agora, choveu bem menos do que é o normal para chover nesse período. Eu coloquei abaixo, no canto inferior à direita aqui desse slide, é uma miniatura do que a gente tinha na última reunião, um mês atrás. Fica ruim de comparar, mas eu comparei em detalhe, e as pequenas mudanças que tem de uma figura para outra, elas vão no sentido de aumentar essa anomalia negativa de chuva, aumentar esse déficit de chuva. Então, de um mês para cá, como a gente não teve chuva significativa, foi só essa pouca chuva aí no começo dessa semana, né? Então ficou abaixo da média nesse último mês, portanto, esse déficit de chuva se agravou nos últimos 30 dias. Tá? Próximo slide. Próximo slide, isso. Aqui a gente tem a evolução dos últimos 24 meses. Cada coluna dessa significa um mês. A coluna mais à esquerda na figura significa setembro de 2018. Né? E até a coluna mais à direita, que é a que eu destaquei, ser a coluna azul do mês corrente, esse mês de setembro em que nós estamos. A linha cinza, fraquinha aí, que está envolvendo nessas essas colunas azuis, é a linha da média de longo termo. Né? E eu destaquei aqui com essa elipse vermelha que essa coluninha azul, ela está bem abaixo da linha cinza, né? Do que seria a média de longo termo para o mês de setembro. Aqui em cima a gente tem os valores, né? A precipitação de 1º de setembro de 2020 até 23 de setembro foram 10,7 milímetros. A média de longo termo para o mês de setembro é de 109 milímetros. Então, um pouquinho menos de 10% só choveu até agora. Como a gente está já no dia 25 do mês, né, isso é muito pouca chuva. Se nos próximos 5 dias a gente não tiver, vamos dizer, precisaria de quanto? De 100 milímetros de chuva, nós vamos ficar abaixo. Então, para que chegasse ao normal do mês, teria que chover 100 milímetros nos próximos 5 dias. A gente vai ver nos próximos slides se isso é pouco provável de acontecer. Né? Nós vamos ver nas previsões se isso deve acontecer ou não. Com relação ao ano hidrológico, a gente tem 1.196 milímetros acumulados, de 1º de outubro do ano passado até 23 de setembro, anteontem, e a média para esse mesmo período seria, até o final de setembro, seria 1.527. Então, no acumulado do ano, aqui agora em números, a gente percebe que estamos abaixo, né? Bem abaixo, aqui mais de 300 milímetros abaixo da climatologia, faltando só 5 dias para completar o período. Próximo slide. Agora aqui a gente olha para o presente, em uma imagem de satélite de hoje, né?
Eu destaquei ali em amarelo, que tem instabilidades ali na Argentina, mas sobre a área da bacia aqui, não tem nada, né? Céu com poucas nuvens, tempo seco. Temperaturas em elevação. Próximo slide. Aí a gente começa a ver as previsões. Vamos ver as previsões para os próximos 14 dias. Na figura da esquerda tem os acumulados de chuva em 14 dias. Vejam que só tem chuva ali no litoral, né? O azulzinho ali no litoral do Paraná, entre 30 e 40 milímetros. Mas na área da bacia não tem nenhuma coloração. Significa chuva menor que 10 milímetros. E aí eu coloquei um gráfico à direita aqui, que mostra essa evolução dia a dia da chuva. Em 3 dias, nada de chuva, né? Zero, esse zero verde. Em 7 dias, zero de chuva. Então aqui, ó, já olhando esses 7 dias, zero de chuva, fecha aquele meu comentário 2 slides atrás, né? Com relação aos 10% apenas do esperado que choveu no mês de setembro. Então, só choveu 10% até agora, dia 25, e a gente está vendo que nos próximos 5 dias não tem previsão de chuva. Isso significa que vamos ficar em apenas 10% de chuva no mês de setembro. Em 10 dias tem 1 milímetro, quase nada também. Tá? Então, em 10 dias, praticamente nenhuma chuva. Em 14 dias, a gente viu aqui na figura uma chuva menor do que 10 milímetros. Né? Muito pouca chuva. Como em 10 dias aparece alguma coisinha, está indicando que pode ser que ali entre 10 e 14 dias, talvez um pouco mais para frente, possa ter alguma chuva. Né? Mas vamos evoluir um pouco mais nos slides que a gente chega até lá. No próximo slide. Aqui é a umidade do solo. Em cima, como é que está a umidade, e embaixo a variação dela. A cor vermelha, onde eu marquei aí com uma elipse preta, indica que esse solo vai estar perdendo umidade nos próximos... Aqui são 8 dias, confirmando, né, e resultando, né, daquela falta de chuva, então o solo vai continuar secando. Ou seja, a gente vai continuar evaporando bastante. E num período em que a anomalia, a falta de chuva e bastante radiação, faz evaporar mais do que um mês atrás, porque o sol vai ficando mais quente, né? A gente tem o dia ficando mais longo, né? Então, na primavera, então, a cada semana sem chuva, a quantidade de evaporação vai aumentando. A radiação é mais forte do sol, né? Então tem chance de evaporar mais. Próximo slide. Aqui a gente tem agora uma tendência mais para frente, né? Até agora a gente olhou os primeiros 14 dias de horizonte, ou seja, as 2 primeiras semanas para frente, e a gente viu que não tem chuva nas próximas 2 semanas, né? A partir de hoje, 7 dias. Mas vamos ver na sequência. A gente viu naquele gráfico que poderia, no final do período, ter alguma chuvinha. E aqui, na terceira e quarta semanas, aparece alguma coisa, uma luzinha lá no fim do túnel, né? Essas previsões mais distantes têm uma confiabilidade menor, mas é positivo a gente ver uma indicação de anomalia positiva de chuva, né? Esse verde aqui sobre a bacia indica chuvas acima da média na terceira semana e na quarta semana também, em algumas áreas, chuva acima da média. Entre média a acima da média, o que significa grande chance, por essas previsões, de a gente ter chuva entre a terceira e quarta semanas. Isso seria para lá do dia 9 de outubro, né? Ali para meados de outubro para frente, até aqui 22 de outubro. Então, entre 9 e 22 de outubro, a gente tem uma probabilidade mais alta de ter ocorrência de chuvas na bacia. Próximo slide. Aqui, com relação à laninha, a gente está com a laninha, né, que não é um fenômeno que costuma favorecer chuvas na região sul do país, e ela deve seguir aí até o mês até pelo menos o verão inteiro, ela deve continuar predominando, tá? Então, Joaquim, era isso que eu tinha para falar, agradeço a oportunidade. E, em síntese, então, a gente vê que nas próximas 2 semanas não tem chuva, mas que após isso a gente tem aí uma luzinha no fim do túnel, uma possibilidade de vir chuva. Ok, muito obrigado. Era mais ou menos isso que a gente sabia que iria ser relatado, né? Porque estamos acompanhando essas informações de uma maneira mais ampla, que nas próximas 10 dias, 14 dias, a gente realmente vai ter uma situação de estiagem, né? Bom,
Não adianta nem passar para comentários, porque vocês estão ouvindo aí. Vamos entrar já na apresentação do rebatimento disso na operação do sistema elétrico, né, pelo ONS. Com o agravante da temperatura ter subido, a carga ter subido, as necessidades terem subido, né? ONS. Boa tarde a todos. Pedro Garrido aqui pelo ONS. Vocês me escutam? Ok. Garrido, fala um pouco mais alto, um pouquinho só. Ok. Melhorou? Está dando para ouvir só um pouco e mais alto só. Tá legal. Próximo slide, por favor. Ela abordará esses tópicos listados nesse sumário, né? Primeiro vamos apresentar as usinas hidrelétricas da Bacia do Rio Paranapanema, e na sequência as condições hidrológicas que a gente vem observando. Em terceiro lugar, a operação dos principais reservatórios, notadamente Jurumiri, Chavantes e Capivara. O quarto item, as simulações que realizamos, né, a partir das políticas de defluências definidas. E no quinto e último tópico, as conclusões do que a gente está observando nesse cenário. Próximo slide, por favor. Agora vamos falar um pouco das usinas hidrelétricas na Bacia do Rio do Paranapanema. Pode passar o próximo slide, por favor. De maneira esquemática, né, nessa figura a gente consegue observar os principais aproveitamentos que são despachados, de forma centralizada pelo ONS, com destaque no Rio Paranapanema de montante para jusante, Jurumirim, Piraju, Chavantes, Ourinhos, Salto Grande, Canoas 2, Canoas 1, Capivara, Taquaruçu e Rosana, já chegando próximo ao Rio Paraná. E um afluente importante do Rio Paranapanema, a montante de Capivara, a gente tem o Rio Tibagi, onde a gente tem a usina de Mauá, tá? E aí essa figura mostra de forma esquemática a localização dessas usinas na bacia, né, e a localização dela no Brasil. Próximo slide, por favor. De maneira topológica, né, um desenho esquemático, a gente pode observar aí essas usinas que são despachadas de forma centralizada pelo ONS e os volumes úteis de cada reservatório das principais usinas que possuem reservatório, que são as indicadas com triângulo, no dia 23/9. Como é final do dia 23/9, seria no início do dia de ontem. A gente observa que Jurumirim estava com 32% do seu volume útil, Chavante com 44%, Mauá com 34%, e Capivara com 58%. Isso é um retrato do início do dia 24 de setembro. A gente lembra que a capacidade máxima de volume útil que tem na Bacia do Rio Paranapanema nesses principais reservatórios é de cerca de 12.600 hectômetros cúbicos, sendo de volume morto algo em torno de 15.900 e o volume total em torno de 28.500. Considerando esse armazenamento, no dia 24/9, a gente tem um armazenamento de 5.898 hectômetros cúbicos, corresponde a 47% do volume útil de todos esses reservatórios, e um volume total armazenado de cerca de 21.782 hectômetros cúbicos, cerca de 76%, do volume total. Nesse diagrama a gente consegue observar as usinas, as potências de cada uma delas, os volumes que os principais reservatórios possuem. Próximo slide, por favor. Agora comentando um pouco sobre as condições hidrológicas observadas. A gente tem nesse gráfico, desse slide, em preto, a evolução das energias naturais afluentes, que está muito relacionada com a condição de precipitação observada na bacia, agregadas de forma mensal. E na linha preta, para a Bacia do Rio Paranapanema, a gente tem um tracejado em 100%, que indica que choveu dentro da média, dentro da MLT, que é a média de longo termo considerada pelo ONS, que é do ano de 1931 até 2018. Então, dados mensais de 1931 a 2018 dão esse 100% da MLT, e essas linhas mostram o desenvolvimento mês a mês, né, da evolução das energias naturais afluentes de cada bacia, tá? Agregada por bacia e agregada por mês.
No Paranapanema, a gente observa que, com exceção de agosto de 2020, todos os meses, desde outubro de 19, o início do ano hidrológico, como mencionado pelo CEMADEM, a gente está com energias naturais afluentes abaixo da média, que seria o 100% da MLT, dessa média esperada de longo termo. E a gente vê que a situação nas bacias da região sudeste, de uma forma geral, não são muito boas, né, com valores abaixo desse 100% da MLT, com exceção apenas de algumas, em alguns meses, como a gente pode ver no Grande, em fevereiro, no Tietê também em fevereiro, mas em via de regra, as condições desde do início do ano hidrológico, de outubro de 19 até então, a gente está com valores abaixo, né? Um grande destaque para o Paranapanema, que é a linha preta, que a gente vê que março, abril, maio, os valores foram até inferiores a 50% dessa MLT. Próximo slide, por favor. Isso refletido em termos de energia armazenada, da bacia do Paranapanema como um todo, a gente vê que a situação também está bem desfavorável, né? Começando o ano hidrológico, outubro de 19, com cerca de 19% da energia armazenada máxima, os 100%, a linha dos 100% indica que seria 100% da capacidade de armazenamento dos reservatórios da bacia do Paranapanema, né? E a gente conseguiu evoluir um pouco, subindo um pouco, chegando a 37% em fevereiro, por exemplo, associado também àqueles aumentos que a gente observou, e agosto, né, com o valor máximo de 45% do armazenamento máximo possível na bacia do Paranapanema, e já reduzindo para setembro, em função em grande parte da queda, né, das afluências em função da escassez de chuva, chegando a 43% até o dia 24/9. Tá? Próximo slide, por favor. Mais um, por favor. Indo agora para a operação, né, dos principais reservatórios, Jurumirim, Chavantes e Capivara, a gente apresenta como foi dada a operação desde o início do ano de 2020. Observando aí na linha azul, a gente tem as afluências que foram observadas, em vermelho as defluências praticadas, e em verde o acompanhamento do armazenamento, que seria o percentual de volume útil dia a dia observado. Então, a gente tem aí que em 1º de janeiro de 2020, no reservatório de Jurumirim, a gente saiu numa situação de cerca de 30% do seu volume útil, chegando até um valor máximo observado nesse ano, por volta de final de fevereiro, de 49%, e retornando a cair, né, em função das poucas chuvas, e chegando até 32% no dia 24, no início do dia 24 de setembro, como apresentado aí na figura. Próximo slide, por favor. Nesse slide apresenta a operação de Chavantes. A gente observa que a gente começou o ano no dia 1º de janeiro com cerca de 16,5% de armazenamento, em termos de percentual de volume útil, e a gente conseguiu ir recuperando isso ao longo do ano, né, chegando até o dia 24, no início do dia 24 de setembro, com valor de cerca de 44% do volume útil. Da mesma forma que o slide anterior, e como no próximo, né, em azul temos as afluências observadas e em vermelho as defluências praticadas. Próximo slide, por favor. Como apresentado para Jurumirim e Chavantes, temos também a operação de Capivara, também no Paranapanema, mostrando, né, que o volume útil no início do ano estava cerca de 39%, e a gente conseguiu recuperá-lo, chegando até um máximo de cerca de 59%, né, ainda nesse mês de setembro, só que já retornou a cair, estando no início do dia 24 de setembro, com cerca de 58% do seu volume útil de armazenamento em Capivara. Próximo slide, por favor. Dada essa operação que a gente observou e tem praticado do início do ano até então, né, muito em função de desdobramentos das decisões de sala de crise, o que a gente considerou, né, para simulações daqui para diante, né, olhando até o final do mês de outubro. As restrições operativas, que para Jurumirim consideramos o valor máximo e mínimo de 100 metros cúbicos por segundo, e isso em termos de restrição hidráulica, depois falaremos sobre as políticas operativas adotadas. Em termos de restrições hidráulicas, para as simulações a gente considerou para Jurumirim a vazão defluente máxima de 100 e a mínima
de 100 também. Chavantes, a mínima de 100, a máxima de 110, um valor que a gente precisaria revisar caso a gente adote uma política que será apresentada. E para capivara, a gente tem uma restrição de um FSAR permanente no valor de 276 metros cúbicos por segundo. Próximo slide, por favor. Então, como premissas das simulações que foram realizadas, a gente realizou as simulações para ver a evolução dos armazenamentos nos principais reservatórios da Bacia do Paranapanema, Jurumirim, Chavantes e Capivara. As simulações foram realizadas no dia de ontem, então teve início no dia 24/9, com o horizonte até o final do mês de outubro. Não estendemos até o mês de novembro devido às incertezas que a gente tem sobre essa etapa de transição entre o período seco e o período úmido. E isso influenciaria de forma considerável nas políticas que a gente teria de definir. O cenário de afluência considerado foi o seguinte, 3 cenários, né? O otimista, que a gente considerou a média dos 3 anos mais favoráveis, que foram os anos de 2009, 2011 e 2015, o cenário médio, que foi a média do período de 2006 a 2019, e o cenário pessimista, que foi o ano de 2011. Quando a gente fala desses anos, a gente fala das vazões que são obtidas pelo modelo SMAP-ONS, são obtidas vazões diárias, umas médias diárias, para esse período, considerando chuvas observadas em diversos anos do período de 2006 a 2019. Então, de 2006 até 2019, para cada ano, a gente tem uma série de vazões geradas pelo modelo de MAP-ONS. Então, quando a gente fala nesses cenários otimista, médio e pessimista, e relaciona esses anos, são os dados de vazões diárias gerados pelo modelo de MAP-ONS. A partir da definição desses cenários, a gente aplicou algumas diretrizes de defluências. Para Jurumirim, seria de 100 metros cúbicos por segundo durante todo o período, ou seja, do dia 24/9 até o dia 31/10. Para Chavantes, já teria uma diferença em relação aos cenários. Seria a adoção dos 105 para todos os cenários, e para os cenários pessimistas, até o final de setembro seria os 105, que é o que está declarado no FSAR como restrição, como a gente mostrou no slide anterior, e a partir de outubro a gente teria um aumento de Chavante para 200 no cenário pessimista, no sentido de levar mais água para Capivara, e de 190 metros cúbicos por segundo no cenário médio otimista, uma diferença pequena em relação aos dois. Essa seria a política para outubro para Chavante. E para Capivara, até o dia 24 de outubro, a gente teria uma política de 1.200 metros cúbicos por segundo, de segunda a sábado, nos dias úteis, e 650 metros cúbicos por segundo, domingos e feriados, em todos os cenários. Ou seja, até a última semana de outubro, a gente teria essa modulação de 1.200 e 650. Aí, a partir do dia 25/10 até o final de outubro, nos últimos dias de outubro, a gente teria uma diferença, né? Só no cenário pessimista, que a gente adotaria os 350 metros cúbicos por segundo, tanto para todos os dias. Então, não teria diferenciação, a vazão seria reduzida para 350 metros cúbicos por segundo em todos os dias no final de outubro. E para a usina de Mauá, todos os cenários atenderiam os 79 metros cúbicos por segundo de defluência mínima. Considerando essas premissas de simulação, a gente vai apresentar os resultados agora nos próximos slides. Próximo slide, por favor. No cenário otimista, em todos os cenários, a gente começa com Jurumirim em 32%, Chavantes em 44% e Capivara com 58%. No cenário otimista, considerando as melhores vazões que a gente observa no histórico de 2006 a 2019, nós terminaríamos o período com Jurumirim 48%, Capivara com 42% e Chavantes com 50% do seu volume útil. Próximo slide, por favor. Num cenário médio, a gente já teria Jurumirim terminando com 33%, mantendo praticamente estável o seu armazenamento, Chavante terminando com 43% do seu volume útil, também mantendo o seu armazenamento estável, e Capivara indo para 26%. A gente também tomou como premissa o não atingimento de 20% do armazenamento em Capivara, conforme já
conforme já discutido em reuniões anteriores. E no cenário pessimista, o próximo slide, por favor, teríamos Jurumirim chegando a 26% de armazenamento, Capivara chegando a 24% e Chavante chegando a 38% do seu volume útil. Essas informações, no próximo slide, por favor, estão condensadas em forma de tabela, e a gente teria esses armazenamentos no início de novembro. No início de novembro, para Jurumirim, no cenário otimista, 48%, no cenário médio, 33%, no cenário pessimista, 26%. Chavantes, para o cenário otimista, 50%, para o cenário médio, 43%, para o cenário pessimista, 38%. E para Capivara, no cenário otimista, 42%, para o cenário médio, 26%, para o cenário pessimista, 24%, em termos de volume útil e armazenamento. Próximo slide, por favor. Próximo slide, por favor. Pedro já está no slide de conclusões. Conclusões? Aqui não foi alterado, não. Então, como conclusões, a gente aponta, né, faz os seguintes apontamentos, que a gestão dos recursos hídricos na bacia do Paranapanema deve considerar a interdependência de seus reservatórios, e a gente observa que políticas adotadas a montante têm influência significativa sobre a bacia no trecho de jusante. Devido à considerável incerteza que a gente tem nas previsões das vazões nos períodos de transição, né, agora, né, a gente está indo do seco para o retorno de um período úmido, notadamente no mês de novembro, que impacta consequentemente na definição de política eletroenergética para as usinas dessa bacia. Nesse mês, as projeções apresentadas nesta reunião limitaram-se até o final de outubro, tá? 31/10. Para o estudo apresentado, as políticas adotadas foram no sentido de uma equalização na bacia, privilegiando o armazenamento na UHE Jurumirim e Chavante, preservando o armazenamento da usina de Capivara superior ao 20% sempre que possível. E considerando a importância da geração de energia na bacia do Rio Paranapanema, na atual conjuntura de atendimento energético ao SIM, o INS continuará monitorando as condições operativas dos reservatórios dessa bacia e promoverá as modificações da política operativa conforme surjam variáveis diferentes das consideradas nesta análise. E é isso que eu tinha para apresentar, fico à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Ok. Bom, então você pintou a situação, realmente nós estamos só com um mês, o período acima da média, né? Foi o mês de agosto, e uma sequência para trás e até agora, né? Para frente, e também abaixo da média, né? Bom, eu vou começando por Paraná. Vamos ouvir os estados para uma primeira avaliação, né? João, se você pudesse comentar um pouco, Sermec. Boa tarde a todos. Bom, Joaquim, na realidade, eu lembro bem na última reunião que a gente teve um possível cenário de que teria alguma chuva aí no mês de setembro, que se chovesse ia chover muito pouco ou ia ficar abaixo da média, mas na realidade não choveu praticamente nada. Então, a situação realmente ela ficou numa situação que a gente estava com uma preocupação no início muito com a questão de poder manter os reservatórios dentro de uma estabilidade, dentro do manejo, dentro das regras operativas, e agora com esse agravamento, claro que além de todo um ajuste dos níveis de reservatórios, todas as preocupações que já haviam lá em termos de abastecimento e a parte agrícola veio se acentuar ainda mais. No primeiro momento, o que chamou a atenção, Joaquim, é de que, quando nós fizemos a reunião no dia 28 de agosto, a questão de Mauá ela não foi nem citada agora nessa apresentação da ONS. Então, naquele momento, nós estávamos com 83% do reservatório de Mauá, em que pese que é um reservatório de menores dimensões, mas ele, nos primeiros 10 dias, perdeu 10% do seu volume útil, e do dia 10 até a data de hoje, ele perdeu mais 40%. Hoje ele está em torno de 30%. Então, de 83 que nós tínhamos em 28 de agosto,
Para a data de hoje, ontem ele apresentava 34, hoje já com o site da OMS já apresenta com 31,5. Então, realmente é uma questão que acho que teria que verificar, porque as defluências que foram estipuladas num primeiro momento, tanto para Jurumirim, Chavantes e Capivara, para atender todo o complexo hidroenergético, eles ainda continuam mantendo uma certa estabilidade nos reservatórios. Agora, a Mauá, continuando nessa mesma regra, ela, com a previsão de que nós não vamos ter chuva na primeira quinzena, ela vai chegar naqueles pontos críticos que a gente alcançou lá no início do ano. Então, eu acho que, no primeiro momento, seria esse o ponto assim mais que a gente observou. E depois, sobre a questão do abastecimento, a parte da agricultura, podemos, quem sabe, levar mais adiante em assuntos gerais, se for o caso. Ok. Muito obrigado aí pela informação. O Paulo queria comentar. Então, Paulo, se você quiser comentar agora, comente. Isso, doutor Joaquim, acho que é pertinente, né? Ele já fez o comentário sobre o Mauá em comparação aos outros reservatórios, né? Só para deixar claro, Samé, que aqui os outros reservatórios, né, principalmente Jurumirim, Chavantes, eles têm um grande porte de regularização em função da condição de localização deles na bacia hidrográfica, né, em relação à bacia de drenagem. Então, eles têm essa característica, né, de uma estabilidade maior, né, ou seja, eles têm uma inércia grande no reenchimento. Então, são reservatórios que, no momento de uma inversão do período seco para o período chuvoso, que a gente começa a observar grande quantidade de chuva, eles têm uma recuperação mais lenta, diferentemente do reservatório de Mauá. Então, é um reservatório que ele tem uma regularização aí mensal, e a gente tem, quando da ocorrência de chuvas um pouquinho mais significativas, como a gente já observou, né, nos últimos meses que a gente vê eles participando dessa sala de crise, tem uma recuperação muito rápida. Então, a nossa preocupação sempre sobre a ótica de otimização energética é de não verter no reservatório, né? A gente tem uma crítica muito grande dentro do setor energético como um todo, se a gente ficar trabalhando com reservatório muito alto, e esses reservatórios de pequeno porte, né, e a gente tem uma recuperação abrupta deles e um consequente vertimento. Então, a gente gerencia isso ao longo do tempo, mas só para já te sinalizar, conforme o Pedro já mostrou, já há uma limitação que já está sendo implementada agora, a partir desse final de semana, na defluência total de Mauá, com o objetivo de preservar e estabilizar o armazenamento dele, tá? Então, a gente trabalha aí com foco nesses dois olhares, né, de não esvaziar o reservatório de forma muito significativa e também de tomar um cuidado para não estar com ele cheio no momento da possibilidade de ocorrência de chuvas significativas. Mas a gente já está tomando medida para preservar o armazenamento atual dele, tá ok? Sim, porque essa observação, Paulo, daí que a gente... Eu realmente peguei, claro, uma questão muito pontual, porque só foi um mês, a questão tem que ser uma análise bem mais ampla. Mas nesse mês de setembro, eu sei que desde o início de setembro, a gente sempre vinha para Mauá, ele se manteve sempre numa afluência em torno de 100, 120 e uma defluência em torno de 300, 350. Isso foi do dia 1º até o dia de hoje, de setembro. Então, é claro que essa foi a razão de como é que ele foi defluindo, né? Em função dessa... que ele chegava a água em torno de 100 e estava defluindo em torno de 300, 350. Agora, como nesses últimos 15 dias realmente houve uma queda bastante acentuada, a gente entende que ela é de fácil recuperação, mas os prognósticos assim não são muito otimistas, né? Pelo menos na primeira quinzena de outubro. Então, é mais nesse sentido. Nesse sentido, eu acho que a recomendação que seria dada seria operar o reservatório naquele padrão mínimo que ele tem, próximo de 78 metros cúbicos por segundo, né? Então, o Paulo já está dizendo, e já estava na apresentação, que vamos dizer, a defluência seria adequada a esse patamar, né, dos 78 metros cúbicos por segundo para Mauá, para também não ficar baixando muito o Mauá e nós ficarmos agora tendo que administrar também escassez numa bacia mais controlável, né, porque ela não estava tão crítica. Bom, Paulo, então eu estou entendendo que a medida já foi tomada, né,
de adequar a vazão ao estado do reservatório. Então, vai operar a partir de agora próximo dos 78 metros cúbicos por segundo. Isso, Paulo? Isso, a política vai ser para a preservação do armazenamento que a gente tem nesse momento, considerando esse horizonte à frente aí de escassez de chuva e de afluências mais significativas, certamente. Ok, bom, eu acho que isso aí o João tem razão, mas já está sendo visto e já tinha sido, de alguma maneira, previsto na própria apresentação que eles iriam rebaixar a vazão de efluente para um patamar mais adequado ao momento que nós estamos vivendo, né, que de pouca previsão de chuva nos próximos, pelo menos, 15 dias, né? Hiroaki, eu não sei se você conseguiu se conectar direito, mas agora é a oportunidade de você comentar alguma coisa. São Paulo. Não sei, eu não estou ouvindo o Hiroaki, eu não sei se... Bom, Hiroaki, se na hora que você puder participar, o microfone você pode ligar, ativar, que nós colocamos você. Eu pergunto ao comitê se os comentários que vocês gostariam de fazer. Eu não sei se Sandro, ou não sei quem iria falar agora em nome do comitê. Eu gostaria de, doutor Joaquim, por favor, Emílio Prandi, pode ser? Pode ser, Emílio, claro. Então, a gente está vivendo um momento muito crítico, né, do Paranapanema, e essa situação de setembro era uma situação que a gente imaginava que fosse estar diferente, mas ela está assustadora, né, uma situação muito complicada, mas existem algumas questões que a gente gostaria de levantar. A gente não tem certeza do que aconteceu com a questão da carga, né? Eu acho que deve ter havido algum acréscimo exagerado da carga, porque a gente havia combinado, havíamos conversado na última reunião que Capivara se manteria com modulações entre 276 e 500 metros cúbicos por segundo, e aí a gente teve nos últimos 5 dias aí vazões de efluentes superiores a 800, né? E a gente tinha conversado que isso ficaria até 31 de outubro, né, nos casos de situação pessimista, que foi o que aconteceu, né, e isso causou uma certa preocupação para todo mundo, porque, de fato, rebaixou bastante, vai começar a rebaixar bastante Capivara. Com relação a Jurumirim e a Chavantes, né, a gente havia conversado também de manter Chavantes com defluência até 150, até 31, e agora nós estamos falando em 200, né? Aumentar para 200. Eu entendo que a ONS fale sobre a questão de não deixar verter, mas não estamos tendo entrada de água nenhuma, né? E também a expectativa de que a laninha persista até janeiro, então a gente vai ter, de fato, vamos continuar tendo chuvas abaixo da média. E eu perguntaria se não seria possível a gente voltar àquelas previsões de defluência que o senhor tinha previsto, né, de 100 para Jurumirim e de 110 para Chavantes, e manter Capivara com 500, né, de vertência. Claro que deve haver uma série de razões e se houver, a gente gostaria de ouvir para poder passar para os parceiros do comitê. Muito obrigado. Ok, obrigado. Paulo, não precisa responder agora, eu acho que vamos fazer uma rodada um pouco mais, aí você responde na sequência, tá? Para não ficar ping-pong. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa dos agentes que estão presentes, alguma consideração adicional sobre essa parte inicial da reunião, das gerações e da percepção de vocês sobre a operação do sistema? Não. Bom, eu tenho só, Paulo, e depois, se você pudesse, eu vou fazer uma proposta alternativa, e depois você pensa aí e reflete enquanto a gente está falando. A minha proposta alternativa, se lembra da vez passada, eu propus 100, tá certo? E dessa vez, se você pudesse pensar numa proposta parcelada, qual seria a proposta parcelada que eu estou sugerindo? Que até o dia 15, pelo menos, de outubro,
você ficasse avaliando os 150 de Capivara, tá certo? Ficava 100 Jurumirim, 150. E aí, no dia 15, se você realmente notasse que Chavantes ia estar afundando demais, aí você iria para os 200, que aí a média do mês ficaria no entorno de 175. Mas daria uma certa chance, tá certo? Para ficar uma transição de passar de 100 para 150. Eu acho que não altera muito as simulações de vocês, e era uma posição assim de mais cautela, no sentido de, nos primeiros 15 dias de outubro, você continuar pensando em Capivara com em torno de 150, como vinha acontecendo em agosto, tá certo? Então, se você pudesse pensar aí um pouco, e na sequência depois eu vou passar para você responder, mas seria prudente se você pudesse fazer isso. Quanto a Chavantes, aí você vai colocar, que eu sei, que é uma necessidade sistêmica, e aí vocês, uma previsão de máxima, né? Se você puder economizar, claro que você vai economizar, mas seria interessante o que a gente pode fazer, sem alterar muito, tá certo? A sua projeção seria pensar em Capivara com 150, tá certo? Então, pense isso um pouco, eu vou dar uma rodada aqui ainda. Capivara 150, Joaquim, acho que não é isso não, né? Você está falando do Chavantes, né? É Chavantes. Chavantes, desculpe. Chavantes com 150 e Capivara, desculpe, eu troquei. Chavantes com 150, tá? E Capivara é Jurumirim Chavantes. Capivara, você, veja bem, Jurumirim, tá certo? A gente está falando o seguinte, Jurumirim, vamos de novo. Jurumirim, 100. Eu estou falando Chavantes com 150, tá certo? Em vez dos 200 já, tá certo? Dá uma oportunidade para ver alguma coisa. Ficar Chavantes com 150, tá certo? E aí você vê o que é possível fazer depois com relação a Capivara, no sentido de o que puder economizar. Daqui a pouco, sim. Vamos conversar. Ok. Ok, tá aí. Então, mas a minha preocupação maior seria Chavantes passar para 150 em vez de 200, né? E Capivara você ir operando, olhando o tempo todo e tentando minimizar essa vazão para trazer um valor mais baixo, tá? Era isso. Se você pudesse comentar depois, eu vou passar só mais uma rodada, se alguém mais tem alguma coisa para falar, era importante nesse momento, né, sobre a operação. Vocês estão vendo que nós estamos numa situação desconfortável em todos os sistemas. Não é só aí, não. Se você olhar o próprio sistema Cantareira, o tempo todo nós estamos soltando mais água para jusante, reservatório baixando. Então, são sistemas que Furnas, eu estou com problema também. Em várias regiões do Brasil, nós estamos ainda com problema em função da chuva desse período que está abaixo da média, né? Eu estou com o Emílio. Deixa eu ver quem está mais que pedindo a palavra. Emílio, se você quiser falar agora de novo. Doutor Joaquim, eu entendi bem a questão de Jurumirim e Chavantes, eu só não entendi Capivara. Como é que ficaríamos com Capivara? Mantém esses 1.200 de defluência? O que eu disse sobre Capivara foi que ele tentasse, dentro do ajuste, que Capivara é que está fechando, vamos dizer, a necessidade dele da carga, tá certo? Se ele pode, de alguma maneira, gerar em outro sistema, ou como fazer, para baixar a geração de Capivara, tá certo? Mas eu não sei, ele aqui, dificilmente hoje, ele vai ter condição de dizer alguma coisa sobre Capivara. Sobre Chavantes, eu acho que sim. Chavantes, eu acho que a gente pode chegar num acordo aqui. Mas sobre Capivara, eu acho que ele vai ter que fazer o fechamento da geração hidráulica dos sistemas, né? Porque se você reduz numa bacia, você vai ter que gerar mais noutra bacia. Então, essa questão, talvez ele não consiga fechar nenhum número nessa apresentação de hoje. Mas sobre Chavantes, sim. Eu acho que a gente pode, Paulo, fechar alguma coisa sobre minha proposta de 150, tá? Paulo, você agora. Posso comentar?
Bom, só passando, né, a questão do Emílio, né, em relação a capivara, mas vamos um pouco mais para montante, Joaquim. Realmente. Paulo, só um minuto, Paulo. É porque Hiroaki levantou. Sim. E eu não sei se ele consegue agora falar, que ele não falou ainda. Hiroaki, você consegue falar agora, Hiroaki? Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos. Agora você está com a voz Estão boa. ouvindo? Você parece que mudou até de microfone. Ouvindo? Sim. Eu troquei de computador. Não, eu perdi toda a apresentação. Eu só consegui ver 1 ou 2 slides da Semadem, da ONS não consegui ver nada. Então fiquei só no áudio, só fiquei ouvindo, né? Então eu perdi muita informação, mas só queria reforçar a proposta sua aí, Joaquim, porque a situação está bastante crítica e eu estava pensando realmente em apertar o cinto de todos os reservatórios, inclusive o Jurumirim. Mas você já mesmo propôs aí o Capivara passar para 150 em vez de 200, né? Mas se for manter 150 em Capivara, não tem jeito, né? Jurumirim acho que tem que continuar com 100 metros por segundo. Mas eu acho que a situação está Chavantes, crítica. Chavantes, tá? É isso, perdão, Chavantes, então, não tem muita alternativa. O Jurumirim acho que teria que ficar com 100 se Chavantes continuar com 150, né? Mas eu pergunto se não daria para apertar mais ainda o cinto em todos os reservatórios, inclusive o Capivara, né? É isso aí, Joaquim. Ok, Paulo. Agora eu acho que você está em condição de responder a todos, tá? Perfeito. Bom, pessoal, deixa eu só passar para vocês um overview, né, fora da bacia do Rio Paranapanema. Como até o Dr. Joaquim salientou, né, a gente está agora no final da reta do período mais crítico do ciclo hidrológico em relação à operação eletroenergética, à operação hidroenergética e o atendimento aos usos múltiplos da água, né? Essa é o osso da peça que a gente tem que roer, né, que é o final do período seco e a grande pergunta, quando vai se iniciar o período úmido ou o período de transição. Essa característica que a gente está observando na bacia do Rio Paranapanema, ela é um pouco mais agravada, né, na Paranapanema, como vocês podem observar na nossa apresentação, mas a gente está vivenciando isso em todas praticamente as bacias do sistema, pegando norte, sul, nordeste, leste, oeste. Então, e concomitantemente a isso, a gente vem observando, felizmente por um lado, né, um aumento gradativo da carga. Isso é sinal que a gente vem tendo uma retomada, né, da atividade econômica, de alguma maneira, e a gente tem seríssimos gargalos dentro da operação hidroenergética nacional, né? A gente tem, por exemplo, a manutenção do atendimento da hidrovia Tietê-Paraná. A gente está, nesse momento, com limitação da quantidade de água que a gente consegue escoar da bacia do Rio Grande, principalmente em relação ao reservatório de Furnas e Mascarenhas de Moraes. A gente tem uma limitação séria para o atendimento da cota de Itaipu. A gente já está trabalhando com Itaipu abaixo do nível mínimo normal operativo, e o que a gente vai buscar aí, ao longo dos próximos semanas e talvez mês que vem, é sinalizar, lembrando que Itaipu é binacional, né, não é uma decisão só do governo brasileiro, a gente tem que negociar com o governo paraguaio, talvez uma redução ainda maior na cota de Itaipu, para a gente poder ter uma folga, e lembrando que a água de um reservatório, ela não gera energia só naquele aproveitamento hidrelétrico, em toda a sequência de reservatórios ajusantes. Então, dentro desse contexto, né, nesse momento, conforme até o Dr. Joaquim comentou, o gargalo maior do balanço hidroenergético, do fechamento hidroenergético de todo o sistema interligado nacional, no Sudeste, uma das peças-chave é o reservatório de Capivara, não só pela geração de energia elétrica nele mesmo, mas nas usinas ajusantes e, inclusive, com a contabilização dessa água em Itaipu. Então, Jurumirim, Chavantes, a Jurumirim já está com a política, né, de preservação o máximo possível, com os 100 metros cúbicos por segundo. Chavantes, eu não vejo nenhuma dificuldade grande, pelo menos nessa janela aí de uma avaliação de 15, 30 dias à frente da gente fazer, então, essa redução para 150. Agora, infelizmente, o aproveitamento hidrelétrico, que a gente não tem condição, nesse momento, de abrir mão
para atendimento, inclusive, da segurança do atendimento eletroenergético nacional Capivara, tá? Mesmo assim, como foi mostrado na nossa apresentação, a gente mantém um compromisso de buscar o mínimo, né, de preservação de capivara com seu reservatório em 20% do seu volume útil. Tá? Lembrando que, numa condição normal, né, para o setor elétrico, por mais segurança, a gente buscaria operar até abaixo disso, obviamente. Teoricamente, até o 0% do volume útil para fim de gerar energia elétrica. É claro que abaixo desse 0%, para a geração de energia elétrica, tem uma quantidade de água significativa ainda nos reservatórios. Então, no reservatório, para o reservatório de Capivara, é o momento mais premente que a gente tem que ter o uso desse reservatório, exatamente nessa reta final do período seco. Então, seria muito complicado, estou falando em relação à segurança sistêmica, a gente não poder contabilizar esse aumento da geração de energia e de defluência de Capivara na operação do SIM, exatamente nesse período que a gente se encontra. Paulo, então é o que eu tinha, de alguma maneira, já antecipado. Quer dizer, eu acho que a gente pode fechar a questão de chavantes, tá certo? Eu acho que é prudente deixar chavante no máximo com 150, tá certo? Eu acho que não reflete muito no sistema, eu acho que é possível você, aqui mesmo, a gente vamos chegar no entendimento sobre isso. E o pedido de todos, né, meu só, de todos, é que você olhe com bons olhos a questão de Capivara, no sentido de que, havendo uma certa sobra, no fechamento você desloca essa sobra para Capivara, é isso. Certamente, doutor Joaquim, o compromisso é exatamente esse, tá? Aquilo que eu falei, né, a gente está no momento de que o período de transição ele pode acontecer, né, infelizmente pela demonstração do CEMADEM, aí a gente deve ter aí um delay, né, mas dependendo de onde a gente tem o início eu estou falando até do norte, por exemplo, se a gente começar a ter um início de chuva no norte, ter um escoamento melhor de energia da bacia do Rio Xingu, do Rio Madeira, certamente a gente vai começar a preservar esses recursos em todas as bacias aqui do Sudeste, certamente Capivara e o Paranapanema como um todo vão ser dedicados em relação a isso. Ok, então vamos lá para a gente fechar as coisas aqui. Então, o João Sarmec falou bem da questão de Mauá. O compromisso, então, fica de operar Mauá no entorno da sua vazão mínima, que é no entorno de 78 metros cúbicos por segundo a partir de agora, né, no sentido que ele já chegou no 40%, já deu sua cota de contribuição para, vamos dizer, uma chuva que futura ele poder armazenar e tudo mais. Jurumiri mantém o 100, porque senão o sistema fica, de alguma maneira, descompensado. E a contribuição que se poderia dar do sistema Jurumiri Chavantes, iria Chavantes ir para 150, tá certo? Então, esse é o limite. Claro, se você pudesse assim dizer assim, eu gostaria que Chavantes continuasse com 100, mas a gente está entendendo também que o sistema tem uma certa lógica de contribuição no final do período seco, que é onde a transição fica mais crítica, né? Onde você tem o norte sem gerar muito, você tem toda essa questão de Itaipu chegando no limite mínimo autorizado da redução, porque o limite mínimo é 219, a gente já está em 217, então já está 2 metros abaixo. O que vocês talvez peçam é mais 1 metro para chegar em 216, 215, mas já abaixo, sem perspectiva de reencher Itaipu, tá certo? Bom, então, esse eu acho que é o compromisso que de alguma maneira a gente pode, de alguma maneira, acertar aqui, tá certo? E, claro, o bom senso de vocês, no sentido de, havendo alguma folga na geração, em termos de fechamento de carga, você alocar essa folga na bacia do Paranapanema, que são reservatórios estratégicos também. É isso. Tá? Perfeito, doutor Joaquim. Então, o comitê, eu não sei se o comitê poderia falar agora, em cima da fala que eu fiz, se tem alguém que discorda do que eu falei, ou que tem alguma coisa mais para falar, esse é o momento, tá certo? Doutor Joaquim, a gente passa para o comitê. Deixa eu só botar um outro ponto de vista, que é exatamente isso. Como eu falei, a gente está no final da reta do período seco, né? E em tudo ocorrendo dentro de alguma normalidade, mesmo que ela seja normalidade abaixo da média, a perspectiva que a gente vai ter a partir do início de novembro, em algum momento de novembro, é recuperação plena dos reservatórios.
né? Então, é um final de reta, né? Eu não estou dizendo que a gente vai baixar o reservatório agora com uma perspectiva de ter todo um período seco pela frente, muito pelo contrário. A gente está baixando o reservatório, né? Porque é um momento nobre da contribuição dele para a segurança da energética nacional, numa perspectiva que, no espaço de tempo logo a seguinte, a tendência que a gente vai ter é de recuperação deles, então, dentro de alguma normalidade, é claro. Ok, Paulo, eu acho que deu para entender bem. Então, eu pergunto, vou fazer uma rodada para todos, começando de novo. Sarnec, João, você se sente contemplado com a minha proposta de, vamos dizer assim, de revisão um pouco da política de operação por os próximos meses, pelo menos? João, por favor. Não, eu acho que sim, Joaquim, concordo, porque está dentro do razoável, é o possível que de repente essa proposta foi feita em termos das condições que estão se apresentando. Então, eu acho que nesse enfoque todo está preservada agora essa vazão mínima de Mauá e outras vazões de fluentes dos reservatórios, dando uma ênfase aí para a Capivara, que é estratégica no sistema como um todo, né? Então, acho que estou de acordo. Hiroaki, para a gente fazer um certo fechamento. Hiroaki. Tudo bem, Joaquim, estou de acordo. Vamos aguardar aí a chuva, vamos ver. Ok. Que a pior coisa que pode ficar é esperando chuva. Se fosse no começo do período seco, isso seria um desastre. Mas no final do período, a gente tem uma certa ainda, vamos dizer assim, condição de, você ver pelos cenários que eles apresentou, todos os cenários ficam acima de 20%, né? Então, a gente ainda está dentro da margem de segurança que o que nós colocamos desde o início, deixar os reservatórios sempre acima de 20%. Eu pergunto ao comitê, agora se vocês pudessem fechar uma posição também de vocês. Posso falar, doutor Joaquim? Dá licença, Emílio? Sim, pode falar, Emílio, por favor. Doutor Joaquim, eu acho que tá ok. Como o senhor disse, a gente chegou no momento que é o fim da fase crítica, teoricamente, né? Acho que nós conseguimos trazer esses reservatórios com volume de água muito bom até aqui. E passamos por uma fase muito ruim, né? Como mostra aí os gráficos de chuva, a gente passou por uma fase muito, muito crítica mesmo, e com muita consciência, muito apoio de todo mundo, a gente chegou com os reservatórios, se não no ideal, pelo menos em condições de dar respostas aos usuários de água da bacia. Então, estamos melhores do que o ano passado, né? Estamos chegando no fim do período seco bem melhores do que o ano passado. Eu acho que isso foi uma conquista muito grande de todo mundo que participa dessa sala de crises, né? Eu acho que a gente está muito bem atendidos aí, até onde a gente tem feito. Claro que a gente sempre quer que os reservatórios estejam mais cheios, mas eu acho que a proposta que o senhor colocou aí está muito bem colocada e nós do comitê apoiamos sim. Eu só gostaria de caso a gente não tenha, né, o senhor vai marcar uma outra reunião, caso a gente não tenha respostas da chuva até o dia 15, ou um pouco depois do dia 15, talvez a gente adiantar alguma reunião, se for o caso, doutor Joaquim. E aí eu fico na expectativa do senhor marcar. Eu já, a minha data, no limite, é 23, tá certo? 23, a gente tem, antes mesmo do final do mês, a gente já tem uma reunião, 23, tá bom? Essa é a minha data sugestiva, porque antes do dia 15 a gente já viu que não vai acontecer nada, né? Então, é muito difícil. Vamos dar pelo menos uma semana de chance para alguma coisa acontecer, né? Então, eu tô querendo a data 23, tá certo? É uma sexta-feira, 23, 15 horas, tá? Eu queria que vocês todos pré-agendassem. Eu gostaria de passar para o pessoal da área ambiental. Tá aqui também o pessoal da CETESB. Eu acredito que nós estamos respeitando aqueles limites mínimos dos 60, a gente nem chegou perto dos 60, a gente ainda está no 100, que é um nível confortável ainda de atendimento às questões ambientais lá em Jurumirim e Chavantes. Então, se vocês quiserem completar alguma coisa ou algum comentário. CETESB. Aqui é o Fábio da CETESB. Deixa eu colocar a câmera aqui. Frente ao que foi comentado pelos colegas, né, a gente entende o momento que vivemos, né, o momento de final da estação seca, né, e frente ao
ao período que estamos observando, né, de que há uma expectativa de chuvas, então acho que podemos, né, considerar como viável a proposta, né, feita mantida por essa sala de crise. Então, nada a objetar a respeito, né? Vamos torcer, né, para que o melhor cenário, né, ocorra nos próximos meses, né? Ok, eu acho que é importante vocês estão afinados, a gente não está... Poderia ter uma proposta de reduzir jurumirim, esse tipo de coisa, mas daí eu acho que não é o caso de nós sacrificarmos um pouco a questão ambiental. Eu acho que vamos manter os 100, que tem mantido sem problemas a questão ambiental, e não vamos trazer uma questão que não sem necessidade, tá certo? Então, eu acho que está conveniente o 100, deixa todo mundo numa situação confortável em Jurumirim. Bom, o que nós podemos dizer dessa reunião é que, de alguma maneira, se deu chance à chuva, a chuva não aconteceu, tá certo? E nos próximos 15 dias, 10 dias, a chuva também, muito provavelmente, não vai acontecer, e nós vamos torcer para a segunda quinzena de outubro ser uma quinzena mais favorável, né? É isso que eu acho que vai acontecer, mas com uma diferença. Qual é a diferença? Nós temos ainda um colchão que nós poupamos ao longo do ano, que nos dá uma certa tranquilidade de enfrentar um certo atraso, tá certo? Então, veja, no pior cenário, nós vamos para 20 e poucos % em Capivara, quer dizer, e aí é um certo compromisso também que quando Capivara baixar de 20 ou chegar próximo de 20, o próprio ONS já naturalmente vai reduzir a sua defluência, né, para estabilizar o reservatório em 20. Então, nesse sentido, eu acho que nós vamos conseguir manter Jurumirim e Chavantes acima de 20 também, com algum grau de segurança, tá certo? Alguém tem algum assunto mais geral que gostaria, nesse momento, de falar? Alguém? Porque, senão, nós vamos partir para o encerramento da nossa reunião. Eu acho que ela cumpriu os seus objetivos. A reunião foi objetiva, vamos dizer assim. Todos tiveram a consciência da situação que nós estamos passando. Quem é do Paraná está acompanhando, não precisa nem eu falar a situação que está de baixas precipitações, tá certo? O estado de São Paulo também está com essa situação, quer dizer, então não preciso eu de Brasília dizer para vocês que olhem para a janela, que não tem chuva, né? Então, esse é o ponto-chave do processo, quer dizer, essa transição está muito seca, transição do final do período seco para o período úmido, tá certo? E com um agravante que a bacia do Paranapanema, ela sofre a influência dos dois sistemas, do sistema sul e do sistema do centro-oeste, quer dizer, do centro-sudeste. Então, ela fica no meio aí e todos os dois sistemas não estão bem, né? Bom, está presente o doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, flash. Doutor Rodrigo. Boa tarde, Joaquim. Conduz aí, eu só estou acompanhando a distância, mas estou acompanhando. Não, tá certo. Eu queria só apresentar você para todos lhe conhecerem. Doutor Rodrigo é diretor da Agência Nacional de Águas, ele é diretor substituto, tá certo? Ele está com um mandato, ele é superintendente da área de regulação, mas hoje está com o mandato de diretor substituto e está nos acompanhando em todas essas reuniões, tá? Para tomar parte da situação e, eventualmente, poder levar para a diretoria as coisas que estão acontecendo de uma maneira geral pelo Brasil. Eu só, Rodrigo, vou dar a oportunidade de você só fazer o fechamento da reunião. A reunião está acabando, tá certo? Uma das coisas que meu chefe anterior dizia era que ele era, como diretor, ele tinha duas coisas que faria sempre: abrir reunião e fechar reunião. Então, eu vou dar a oportunidade... Tinha a terceira, tinha a assinatura e a fechadura, você lembra? Então, eu vou dar a oportunidade, Rodrigo, e agradecer a presença de vocês todos, me despedindo de vocês, que todos se cuidem, e passar a palavra para o Rodrigo, para ele fazer o fechamento dessa reunião. É só para dar um alô para todos aí. Eu acho que o Joaquim está conduzindo isso com maestria, assim como ele tem conduzido as outras salas de crise.
Ele conduziu recentemente uma reunião muito importante, foi a reunião da Sala de Crise do Pantanal, que a situação no Pantanal está muito séria, né? Mas conseguimos lá diversas instituições, diversos atores, a Sala de Crise tinha mais de 100 pessoas, como ele mencionou, e também a Sala de Crise de Furnas também, que é um reservatório estratégico nacional, mas está tendo um conflito lá com o turismo, ele também tem conduzido muito bem, e é só para dar um alô para vocês, eu sempre tenho acompanhado todas as salas de crise, mas vocês estão em boas mãos, com o Joaquim aí acompanhando, com a equipe toda da SOI, com a Ana Paula Fiorese, e os demais especialistas da ANA da SOI, eu acho que o trabalho está caminhando, é um trabalho muito importante, porque nivela conhecimento e define regras operativas importantes. Era só isso. Muito obrigado, Joaquim. Um abraço a todos. Ok, então podemos dar por encerrada a nossa reunião. E todos se cuidem e bom fim de semana. Obrigado e até mais. Obrigado. Bom fim de semana Obrigada, a todos. bom fim de semana. Obrigado. Obrigado, bom final de semana a todos. Um abraço a todos. Tchau, tchau.